Uau, isso é fantástico, fantástico. Talvez poderias tocar um pouco mais, um pouquinho, na questão, ah, uma convenção, né, tida no meio cristão, que dizem que o cristão não precisa estudar teologia para servir a Deus em posição de liderança ou mesmo para conhecer mais os mistérios de Deus. O que é que oferece dizer sobre essa posição que tem se propagado? Bem, esta visão é completamente distorcida daquilo que é a visão bíblica sobre o preparo dos obreiros, porque na maioria das vezes, quando nós falamos sobre teólogos no contexto angolano, estamos exatamente a falar sobre os líderes cristãos preparados para poder servir da melhor forma possível Deus, o seu reinado por intermédio das igrejas. E eu já ouvi afirmações como: eu não preciso estudar porque Jesus não estudou. Uhum. E são afirmações de facto um tanto quanto radicais e desprovidas de um conhecimento contextual a respeito do que realmente significa escola. Sim. Exatamente. Então, dizer que antes mesmo que esse processo de formação, seja do ponto de vista do conhecimento, de habilidades, do caráter do servo de Deus, fosse uma preocupação das escolas de teologia, das igrejas, das missões, foi antes uma preocupação da parte do próprio Deus. Razão pela qual Deus, antes mesmo que chamasse um determinado indivíduo, servo seu, seja no Antigo como no Novo Testamento, criava um conjunto de condições que permitissem que os seus servos pudessem ser formados por intermédio, ou seja, ao nível do caráter, ao nível do conhecimento e da habilidade. Nós vemos no Antigo Testamento Deus formando Moisés por intermédio de Jetro, o seu sogro. Uhum. Vemos no Antigo Testamento, Moisés formando Josué. Nós vemos no Antigo Testamento também a escola de profetas da época de Elias. Vemos no Antigo Testamento o próprio Elias assumindo responsabilidade, creio, da parte do próprio Deus para poder formar Eliseu. Uhum. No Novo Testamento, Jesus Cristo assumiu a responsabilidade da parte de Deus para poder formar os seus discípulos. Vemos o apóstolo Paulo assumindo a responsabilidade de poder formar os seus discípulos, especificamente Timóteo, Silvano e tantas outras pessoas com quem ele partilhou a sua responsabilidade missionária. Então, fim a cabo, somos por obrigação, ou temos a obrigação de defender a ideia de que, de facto, a formação teológica não é só uma necessidade, mas como um projeto do coração de Deus para a vida do seu povo, não é? E há uma palavra que nos deixa muito, desafiados e também despertados nesse sentido, quando Paulo escreve a Timóteo, e naquela altura Timóteo tinha a grande responsabilidade de poder liderar a igreja e, na medida em que ele exercia o seu papel de líder, devia também preparar outros líderes no sentido de coadjuvá-lo naquilo que era a sua responsabilidade pastoral. E vemos que no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 15, ele diz a Timóteo que procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estamos a falar exatamente de formação.
Estamos a falar do fazer teologia. Estamos a falar exatamente de preparar obreiros para poder trazer o reinado, a vontade de Deus sobre a igreja, sobre as sociedades, do ponto de vista mais amplo.